Você sabe qual é a diferença do político pro amador? É a fala. Eu vou explicar por quê. Isso é uma opinião minha. Do político do amador. Temos Lula. Lula não é político. Lula é um amador. Porém, Lula tem carisma. Ele realmente é uma pessoa carismática para aquele público-alvo que ele quer atingir. É por isso que ele tem grande popularidade. Que a cada dia que passa cai, porque a internet está aí para mostrar o quão corrupto ele é, o quão vagabundo ele é, tudo mais. Um amador sem carisma, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é uma amadora. Eu faço curso de Direito e alguns professores que conhecem aí a vida política, etc., eles sempre falaram que a Dilma é uma amadora. Brasília é um local onde é leão matando urso, urso matando leão. Não tem espaço para amadores. O que deixa a Dilma lá não é ela, porque ela é uma amadora. É a ideologia que ela segue. Ela não pode simplesmente largar o Foro de São Paulo, que comanda toda essa corja do PT e partidos vermelhos, e simplesmente renunciar. Você vê como ela está hoje, quando ela era na política, lá nos debates, e como ela está hoje. E você tem Michel Temer, que não é a salvação do Brasil, de longe é o político mais honesto, porém é um político. Por que ele é um político? Qual é a diferença dele para Dilma? Após o impeachment, essa votação, ela vem com um discurso de golpe, falando mal do seu vice-presidente, falando que ele é um traidor, que ele é isso, que ele é aquilo. Agora, qual foi a entrevista do Michel Temer que ele atacou diretamente a Dilma Rousseff? Não, ele não a atacou de maneira nenhuma. Ele não a atacou. Ele apenas disse que algumas falas dela não era necessária naquele momento. E quando ela deu aquele discurso na ONU, agora passou recentemente, ele simplesmente diz: a fala dela foi adequada. Ele não precisa desse artifício ou ataque, porque ele é político. Talvez ele não seja uma pessoa carismática como o Lula, porém ele não é amador como a Dilma. Ele é um político, ele sabe o que faz. Vamos compará-lo a Aécio Neves. Aécio Neves, nos debates das eleições em 2014, temperou, assou e comeu a Dilma Rousseff em todos os debates. Aliás, todos os políticos que iam bater de frente com ela, até mesmo aquela Luciana Genro, conseguia ser melhor que ela. Então não existe um político. A Dilma não é política, a Dilma não é nada. Você vê pelo fato da Dilma falar as merdas que ela fala. Eu não sei se ela tem um assessor, se os caras dão um texto para ela pronto, ela simplesmente ignora o que está escrito. Porque não é possível a pessoa seguir um roteiro e falar tanta merda do jeito que ela fala. E tanta coisa errada do jeito que ela fala. Então essa é a diferença do político e do amador. Ela é uma amadora. Precisavam de alguém lá. Precisavam colocar um ícone ali. Eles acharam que esse ícone ia servir para o bem, mas foi para o mal. Eles têm a coragem de falar que a Dilma Rousseff é a primeira mulher brasileira que se impôs a alguma coisa. E aí Princesa Isabel foi o quê? Muitas outras mulheres brasileiras que se imporam de maneira positiva no Brasil foram o quê? Foi a Dilma Rousseff a primeira grande líder do país? Não, não foi nem será a última. Aliás, ela não é uma grande líder. Ela é simplesmente uma pessoa que colocaram ali para atender os interesses deles, o Foro de São Paulo. Eles querem implementar na América Latina um poder comunista socialista. E é através do Brasil, porque o Brasil é o país que alimenta financeiramente todos eles. Por isso é um grande erro para eles o PT sair. Eu tenho certeza que assim que a Dilma for afastada até os 180 dias, após o Senado analisar tudo, a primeira coisa que o Michel Temer vai fazer é cortar essa mamata que eles têm. Sindicato, dinheiro para países socialistas, comunistas, países que têm ditadura, Cuba, Venezuela, porque eles dependem do Brasil. Ele não, como eu disse agora há pouco, ele não é a salvação, mas ele é um político. Ele é tão político que ele ouve os dois lados. Você vê todo dia Michel Temer em reuniões, todos os dias conversando com empresários, economistas e o caralho a quatro. E na Dilma, quanto tempo que você
ver a Dilma fazer isso. Ela não faz. É só aquele grupinho dela ali que só atende o interesse do Foro de São Paulo. Então é isso. Essa é a diferença do político e a diferença para um amador. Essa é a diferença. E essa diferença cabal é que vai talvez colocar o Brasil aí num processo de ascensão econômica, porque a economia aqui está uma merda. Então você não acredite que será algo a curto prazo. Talvez seja a médio, longo prazo ou simplesmente a longo prazo. Não é algo que possa mudar da noite para o dia. Mas o que nós precisamos nesse momento é um político e não um amador comandando o país. É isso aí, galera. Valeu.